Mais um elemento de viagem. Dessa vez a gente vai gravar sobre RPG finalmente. Meu Deus! Conseguimos, após muita luta, a gente conseguiu falar sobre RPG. Então, se você não sabe o que você leu, né? Ninguém lê o título, você tem que ver a capa escrita, o que está escrito, né? Nossa, capa escrita. Nós vamos falar hoje sobre Segredos de Arthur. É o capítulo 1, Descubra a Tormenta, que é uma minissérie que você publicou lá no YouTube deles, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, se você não está seguindo ainda, vai lá e segue, tá? E se inscreve no canal deles, estão no YouTube, né? E dá um like lá no vídeo também para ajudar, e já aproveita e dá um like nesse vídeo aqui para você ver que você vai curtir, certo? Nós vamos reagir a isso primeiro. A ideia é fazer uma série, né? Como nós estamos uma série, vamos tentar reagir a todos. Vamos reagir todos a todos? Não sei. Mas eu e Karine estaremos E acho que a gente tem que continuar não entendendo das coisas que a gente reage. É muito mais divertido. Tá funcionando. Trouxemos aqui, então, como entendedor, o Gustavo. Opa, bom dia, boa tarde, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Gustavo Estrela, chamado também de Autopio. Eu escrevo pro Movimento RPG sobre Tormenta. E falaram que a gente ia reagir ao negócio de Tormenta. Falaram, não, a gente vai trazer um entendedor. Eu falei, cara, quem é esse entendedor que eu estou chamando? E acabou que era eu. Então toma aí. Qualquer coisa, gente, desculpa pelo vacilo, como vocês pensaram. Errando alguma coisa, comenta aí embaixo. Eu fico proposital para os comentários, tá? A gente só finge que não entende. A gente entende de tudo. Não nada a ver com a última, a versão que talvez nós jogamos foi essa aqui, ou anterior, talvez. Mentira, eu joguei o Tormenta RPG. Tormenta 20, ainda não tive oportunidade, a galera não me deixa jogar. Tem mesas de Tormenta, eu tive acho que umas 3 mesas de Tormenta 20 no próprio RPG, nenhuma delas sobrou vaga. Falei, gente, vamos ter mesa de Tormenta 20. Eu quero. Calma, mas bom, vamos parar de enrolar e vamos pro trailer. O trailer não, né? Pra série? Pra série, acho que é uma série. Me chamo Mestre Luriel. Sou um elfo sábio e ao longo das eras já vi e já fui muitas coisas. Tá. Vamos começar por aí então. Gustavo, tu conhece o Mestre Luriel? Então, o Mestre Luriel é um NPC que ele ganhou graça pelo público. Ele nunca apareceu efetivamente, é a primeira aparição dele oficial, basicamente. Já vi várias fanarts, mas ele é um personagem da história de um dos personagens da estrinha Fim dos Tempos, que é jogado pelo próprio diretor-geral da Jambô, que é o Guilherme Desvalde. Ele joga o personagem Arius, e esse personagem é o Minotauro, do Rei de Tapista, que é o Rei dos Minotauros. Ele tinha um conselheiro élfico, que é esse Mestre Luriel, que, né, seria um conselheiro sábio, muito antigo, que veio da cidade perdida de Lenórien. Lenórien, ela foi atacada pela Aliança Negra, né, pela antiga Aliança Negra, que foi destruída totalmente. Ele sobreviveu e foi parar em Tapista como os conselheiros de uma família nobre, no caso a família do Arius. E o legal, só um detalhe também, o narrador, ele é muito conhecido pela comunidade, é o Victor Luck. Ele tá aí no fandom de Tormenta, né, há bastante tempo, e chamaram ele para poder fazer a narração. Ele é músico e narrador, ele escreveu até uma fan-música, várias fan-músicas, na verdade. Ele fez a abertura do Fim dos Tempos, uma música sobre uma organização do cenário, e ele tá narrando no fundo. Então, cara, é muito bom ver isso. Muito legal. Viu, Karina? A gente já sabia, né? Então tá tendo... Sim, a gente sabia de tudo isso. Não, eu não tô super impressionada com o quão legal é. Vamos ver se começa no Luriel, ele falou que tá coisas. Bora lá. Vi o éter entre os mundos quando viajei até Arthur a bordo de um navio voador. Vi o início e o fim da infinita guerra com a derrota de meu povo. Vi a profecia da flecha de fogo se concretizar e o cataclisma que se seguiu. Vi deuses abandonarem mortais e mortais matarem deuses. Se você lê isso e não tá muito próximo do cenário, isso não significa muita coisa. Mas o éter entre os mundos seria o equivalente ao espaço de Arthur. Arthur, ele
seria a Terra principal, e entre os planos, os mundos dos deuses, os outros planetas, existe o Érter dos mundos. E o mestre Luriel, assim como dos outros elfos, não veio de Arthur, né? Originário do planeta em si. No cenário de Arthur, os elfos não vieram desse mesmo planeta. Eles foram criados pela Glórien, a antiga deusa dos elfos, e vieram de barcos voadores, né, que viajam entre os planos para Arthur. Então a gente não sabe se ele veio de um outro plano, se veio junto dessa primeira leva de elfos, e se colocaram no que a gente chama de Arthur Sul, que é Laminar. Aí nisso, ele fala da Infinita Guerra. A Infinita Guerra é um acontecimento que durou bastante tempo no cenário, acho que foram 100, 200 anos mais ou menos, que pra quem quiser saber mais vai ter no suplemento para Tormenta RPG chamado Expedição Aliança Negra, e nos quadrinhos Califor, volume 1 e volume 2, tá no Jambô, você pode comprar na Jambô com o cupom MRPG10, que fala sobre a guerra entre os elfos e os goblinoides, né? No cenário de Arthur, na parte sul, em Laminar, existiam os humanos, existiam os goblinoides, hobgoblins, bugbears, goblins, tiles. E quando os elfos chegaram, eles chegaram já colocando o assentamento deles, criando cidade e expulsando os goblinoides pra fora. E nisso, os goblinoides falaram, humano, vamos ajudar a gente? Pai, os humanos, deixa quieto, tem os elfos aí, a gente não vai ter problema nenhum. E os goblinoides, os hobgoblins principalmente, travaram essa batalha entre os elfos que durou bastante tempo, até que o povo élfico foi derrotado, a cidade de Lenória foi destruída. Que é o que ele incrementa com a Flecha de Fogo. A Flecha de Fogo é uma profecia que tem livro, chamado A Flecha de Fogo, que fala sobre a profecia, então você também pode comprar esse livro com o cupom Movimento RPG, MRPG10, que fala sobre o concretizar essa profecia que ele cita no vídeo. Eu não vou dar muito detalhe, que é spoiler, o livro tem 400 páginas, se eu dar um spoiler de um livro de 400 páginas, pelo amor de Deus, e o livro é recente, esse é de 2019, e fala sobre tudo que veio, esse cataclismo que veio depois, e essa parte sobre deuses abandonarem imortais matando os deuses, eu não vou dar muito detalhe. Leiam. Mas olha só, é muito legal porque eu conheço esse universo, sei lá, de 20 anos atrás, que era quando eu comecei a jogar RPG, e a gente jogava 3DT e jogava com esse cenário, e, nossa, assim, cresceu muito, é muito absurdo a diferença entre a época que eu acompanhava e o que tem hoje, e já dá muito orgulho, e eu tô muito feliz de ter visto essa primeira partezinha aqui, porque já dá pra ver o quão impressionante é a evolução que teve e que não perde pra nenhum outro cenário que a gente vê e acompanha por anos. Tem muito material, isso é muito legal de ver, eu tô muito impressionada mesmo. E também, mesmo que eu não conhecesse, essa descrição, ela já te leva diretamente pra essa coisa de existe um universo onde aconteceu muita coisa e já tava me dando vontade de pesquisar. Então, assim, mesmo pra quem, sei lá, não acompanha o cenário, até aqui essa introdução tá muito legal pra te chamar, pra mostrar que tem muito mais coisas do que o que tu vai conseguir ver nesse primeiro episódio, assim, essa sensação que eu fiquei. Sim. E uma coisa interessante, né, falando um pouquinho, elogiando um pouco o Tormenta, o cenário de Tormenta, né, a arte, etc., é que Tormenta não é o maior cenário do RPG, o mais concluído. Tem Forgotten Realms, tem cenários gigantes aí fora. Dragonlance, Eberron, Greyhawk, etc. Cenários que começaram com um RPG. Esses são maiores, no sentido. A diferença é que não vem tudo pro Brasil. A vantagem que nós temos com Tormenta, que a galera pouco valoriza, porque a gente dá muito mais valor, tá? A galera internacional, é que tudo que sai em Tormenta sai em português. Principalmente. Então, todo esse universo de 20 anos, na verdade, acho que tem mais de 20. 20 é que eu acompanho, né? vai fazer 25 o próximo ano. Então, quase 25 anos, né? Tem muito material, tem livro, tem quadrinho, tem os próprios RPGs, tem diversas versões, etc. Então, existe um universo gigantesco. Eu não quis menosprezar a Tormenta falando de produção maior. Porque tem mais tempo. É lógico que vão ter mais conteúdo. A diferença é que Tormenta ele deveria ser muito mais organizado porque ele sai inteiro. Ele é nacional, ele é nosso. E realmente não perde em nada. É um cenário que tem milhares de coisas que tu pode explorar. Já era assim desde o início. Eles fizeram um quadrinho logo de saída que era maravilhoso. Tinha uma história super legal. E que acho que a gente nem deveria colocar acima dos outros. Só colocar no mesmo patamar e não desprezar por ser brasileiro, que é uma coisa que a gente faz, né? A gente acaba querendo sempre importar as coisas, mas a gente tem um cenário incrível, muito diferenciado, com milhares de coisas que dá pra criar, muito conteúdo complementar, sempre teve, né? Sempre teve muito conteúdo complementar.
Então, isso é muito legal, assim. E os caras estão fazendo isso há muito tempo, não é de agora que chegam mais livros de RPG, que eles estão produzindo coisas a mais, né? Livros, quadrinhos, etc. Eles fazem isso desde o começo, quando ninguém fazia, não chegava nada aqui. Então, não sei, pra mim é um carinho gigantesco, porque esses foram os caras que introduziram o RPG pra mim, né? Então a gente acompanha eles, eu acompanho desde que eu tinha, sei lá, 12 anos. E vamos lá. Em deuses. Já fui um sábio em Lenórien, conselheiro do rei Kinlanas, e um escravo no império de Tauron, tutor do jovem Arius. Por isso tudo, peço que se sente, faça silêncio, escute minhas palavras e descubra comigo os segredos de Arton. A produção tá muito boa. Arton é um lugar de oceanos profundos, montanhas colossais e planícies infinitas. E eu sei o que você quer que eu diga. Que aqui a Ordem da Luz e seus cavaleiros defendem um reino com honra. O arquipélago foi salvo por Bentos, o dragão rei dos mares. O pirata Nargon ajudou a vencer uma guerra. E a cidade voadora de Vectora singra os céus, por causa de uma mera aposta entre magos. Eu acho engraçado que muitas dessas coisas já estão lá dentro do lore, né? Tipo, Vectória é uma coisa que eu me lembro desde que eu comecei a jogar Tormenta também, né? Uhum. Então, muitas coisas bacanas e ele vai citando. E é muito legal essas citações que tu vai pegando, né? Pra gente que conhece um pouco vai ser menos, mas o Gustavo deve ser muito mais legal isso. E o cara citando e fala. Peguei a referência. É muito bacana isso, cara, muito bacana. Mas então, porque isso tudo que ele falou, né? Você já falou Vectora, a cidade sobre os céus, ela já vem lá do início do cenário, quando ele ainda era só um cenário de Dungeons & Dragons 3.5, que é a cidade que foi construída nas nuvens por causa de uma aposta. O que acontece? Tinha dois, eu falo que diga daqui a pouco, explico por quê. Tinha dois arquimagos em Arton, que era o Talude, o mestre máximo da magia, meu Deus, e o Vectorus, que também era o mestre mágico da magia na época. Os dois mestres mágicos da magia. Um dia eles se encontraram numa cidades costeiras de Arton, que é Malpetrim, e eles começaram a discutir, e nisso os dois tinham uma rixa muito grande por causa dos deuses, né? O Vectorus, ele acredita que os deuses eles não são tudo isso, são criaturas muito poderosas, mas não são criadores exatamente, e o Talude era a Mega Brother da deusa da magia. Aí nisso, o Talude tinha a Academia Arcana, né, que é a Hogwarts e Arton, que chama o pessoalzinho lá pra vender magia, e o Vectorus falou, eu vou fazer a minha própria Academia Arcana. Ele cortou uma montanha pela base, inverteu e começou a fazer uma cidade voadora. Então, assim, foi literalmente só pra apertar no calo de outro mago que ele construiu uma das maiores cidades voadoras do cenário. E Vectora era uma cidade que ela não para quieta. Ela vai andando pelo continente, voando pelo continente, né? E também pelo mundo dos deuses. Então ela não fica parada nem dentro da própria Arton. Aí tem outras coisas aqui que ele escreve, eu não vou escrever muito, porque é mais interessante você ler sobre isso, mas sobre a Ordem da Luz, que é uma das maiores organizações de Arton, que está em Battlefield, que é a Ordem dos Cavaleiros, que é uma ordem de cavaleiros, acho que é a maior ordem de cavaleiros do cenário, e sobre Bentos, que é o Dragão Rei. Os Dragões Reis de Arton são algumas das criaturas mais poderosas e também são cultuados como deuses. E uma delas é Bentos, que fica na base ali de Kubar, e quando tem algum problema, o reino deles é atacado por algum motivo, esse dragão sai do mar e começa a descer a pancada e proteger o deles. Então, assim, é um dos dragões, uma das criaturas mágicas mais poderosas e mais ativas também, porque sempre que o reino dele tá em perigo, ele vem que nem o Godzilla e vai batendo em geral. E a referência ao Pirata Nargon é um dos personagens de outro criador de Tormenta, o JM Trevisan, em outra stream que agora é a Guilda do Macaco. A Guilda do Macaco é uma stream que aconteceu entre 2016 e finalzinho de 2018, se não me engano, pouco antes do Tormenta 20, que narrou um cenário, um tempo bem específico em Arton, e tinha esse personagem que era do JM Trevisan. Trevisan também. Eu sei, é o que eu gostaria também. Mas o que você precisa mesmo saber, fique feliz com isto ou não, é que Arton é um mundo de problemas, e o maior de todos eles é a Tormenta. Para. O que é a Tormenta? Calma, não. Vamos deixar ele explicar. Quero que você explique agora. Eu sei que tu sabe, mas eu quero saber. Porque a maior crítica que eu já ouvi sobre Tormenta é que a editora fala pouco sobre a Tormenta. A gente fala um pouco sobre a Tormenta. E é o nome do cenário. Que é o nome do cenário. Vamos ver se a gente vai resolver agora. Na verdade, é e não é. Mas tem um detalhe que é muito interessante, que ele fala que Arton é um mundo de problemas. E é um dos títulos do jogo, até tenho aqui, deixa eu só pegar. A primeira edição que saiu na época que estava em outra editora ainda, que é a Tormenta Dragão do Brasil Especial, que tem como título um Novo Mundo de Aventuras, e esse tem sido o lema do cenário até tempo, que o Arton é um mundo de aventuras, mas agora também, isso, Novo Mundo de Aventuras, você tem o preto e tem o vermelhinho.
que também é o novo mundo de aventuras, que o lema era que Arkham é um mundo de aventuras. Hoje em dia também estamos descobrindo que Arkham é um mundo de problemas. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar sobre o Tormenta. Ver se ele vai resolver o maior problema do cenário. A tormenta é uma realidade aberrante, não natural. Uma outra criação, infectando o que toca, desmoronando em trovões, relâmpagos e chuvas rubras de sangue corrosivo, capazes de derreter o mais duro aço e desmanchar como areia o maior dos castelos. E em meio às nuvens pesadas ouve-se os sussurros, vozes ecoando dentro das mentes dos mortais, tentando seduzi-los, corrompê-los. Elas pertencem aos Lefeu, um exército de demônios insetoides que retalha, rasga e enlouquece, pois este sequer é seu aspecto real, é apenas o que nossa mente rasa consegue conceber em seu lugar. Tirado lá do crédito, óbvio. Demais. E Lovecraft também Raider. Tem umas inspirações muito fortes, né? Tipo, toda a parte dos elfos é bem Senhor dos Anéis. Né? Navios, outras terras e tal. E daí quando a gente vem pra cá, é umas referências muito próximas, né? Mas o que é a literatura se dá referência de uma das outras? Sim. É referência à mitologia nórdica e celta, né? Sim, sim. Né? E não é um demérito isso, tá, gente? É um demérito se eles falassem assim, tem um Cthulhu, né? Não é fácil, não é o caso aqui. Vamos lá. São seres de paradoxo, uma única mente coletiva, governada por lordes aberrantes, indivíduos de força ilimitada, vontade indecifrável, os lordes da tormenta. Não me entenda mal, se digo isso não é para afogar sua esperança em tragédia, é o contrário, pois a ameaça constante só prova que aqui nada se conquista sem ação. Há heróis, sim, em constante luta, em constante sacrifício. Há o resiliente reinado, 7 nações, 7 espadas, um bastião de ordem e justiça em um mundo mergulhado em intrigas e batalhas. Nossa. Ah. Só um negócio que eu não falei na parte da Tormenta, porque está esperando terminar, eu não sei que já ia sair da Tormenta pro Reinado. Hoje em dia a gente já sabe a origem da Tormenta. Então, assim, isso pode ter sido realidade lá na época, há um tempo atrás, mas hoje em dia a gente sabe que onde veio a Não Tormenta. terminou de falar sobre a Tormenta ainda, acho que ele todo episódio Será? da Tormenta. Mas Vamos ver. Tá falando um pouco do reino e talvez ele vai voltar, mas... Vamos continuar vendo então? Não, vamos continuar vendo. Se não falar, eu puxo Tá, depois. beleza. Só um detalhe, já que a gente já pausou, né? É que é muito legal porque lá atrás, o que eu sabia da Tormenta era só que ela era uma tempestade e destruía coisas. Era tudo que tinha no cenário lá atrás. E eu já achava isso esquisito porque o cenário se chamava Tormenta e eu nunca usei a Tormenta em nenhuma aventura. Nem vi nunca ninguém usar. Porque era tipo... Cara, tem uma chuva lá que acontece, parece uma coisa pro... quando o mestre, tipo assim, deu tudo errado, o mestre quer começar de novo, ele simplesmente fala, então, tem a Tormenta e é isso. E eu nunca vi ninguém usar isso num cenário antes, né? E agora, mesmo que ele ainda não tenha explicado qual é a origem, etc., ela tá muito mais evoluída, né? Tem muito mais detalhes do que tem ali. Muito mais inspirador pra se usar também. Ordem e justiça em um mundo mergulhado em intrigas e batalhas. Há a rainha imperatriz Shivara, que liderou seus exércitos na guerra artoniana contra os puristas, empunhando Cartalcan, a espada cristalina, conduzindo-os à vitória, mesmo quando aos olhos do mais esperançoso aldeão tudo parecia perdido. Há o panteão, divindades que de um modo ou de outro estão do nosso lado. Alguns partiram, outros chegaram, e ainda que manchados pela tormenta com a ascensão amaldiçoada de Haradak, continuam sendo 20, sempre 20. Seus desejos ajudam a moldar cada mínimo aspecto da existência. Podem ressuscitar os mortos, apagar sóis como se fossem velas em um bolo de aniversário. Dizem que em seus reinos celestes jamais podem ser vencidos. Mesmo assim, disfarçam-se entre nós, ou agem por meio de milagres e de seus campeões. Então, por que não entregar tudo a eles? Por que não seguir o destino que já nos foi traçado? Responderei com uma fábula sobre ordem e caos. No reino divino chamado Ordine, há um palácio. No palácio, há uma mesa com um tabuleiro de xadrez, e no tabuleiro 2 deuses travam um duelo eterno. O primeiro deles é Calmir, o deus da justiça, antigo líder do panteão, o juiz supremo. Ele também é o dono do tabuleiro. Calmir conhece cada regra, pode prever cada movimento. Em seu reino de lógica inexiste o conceito de sorte ou azar. Ainda assim, ele jamais conseguiu terminar a partida. Por quê? Porque seu adversário é Nimb, o deus do caos. E quando o deus dos justos se distrai em pensamentos ou para atender preces, o duende zombeteiro que habita dados, cartas e roletas troca as peças de lugar sem que Calmir veja, fazendo o jogo pender novamente para o seu lado. Calmir tem o tabuleiro, mas quem mexe as peças é Nimb.
boa essa analogia. Tipo, por mais que alguém queira fazer o certo, no final das contas, quem controla o mundo é o caos. E essa analogia existe desde sempre. Quando ele falou que ia contar uma fábula, eu não reconheci o Nimbi, porque, cara, ele tá muito parecido com um chapeleiro maluco. Sim, Não era isso é essa perfeito. imagem que eu tinha na minha cabeça, mas eu acho que a imagem que eu tinha na minha cabeça não é de lugar nenhum, é só da minha cabeça mesmo. Mas essa analogia sempre esteve presente na base do jogo, assim, muito legal. Tem um tabuleiro, mas quem de agora? As peças é Nimbi. Você entende agora? Nada está escrito. A batalha não está ganha nem perdida. Tudo dependerá não só da nossa vontade, perseverança e disciplina, como rege Calmir, mas também de saber explorar o acaso, de saber jogar com as contradições deste vale de mágoas, maravilhas e desafios multifacetados, para reivindicar nosso destino e sermos, enfim, livres. Que Nimbi role bons dados, porque este pode não ser o mais harmonioso dos mundos, mas lhe garanto que é um pelo qual vale a pena lutar. Escute, cara, então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, temos um pouco da história da Tormenta, mas aí não tem de onde veio. Tá, Não tem. explica pra nós aí melhor, então. Então, como a Karina falou, antes a gente não tinha muita informação da Tormenta. A primeira informação que a gente teve com a Tormenta foi um suplemento da época que ainda era 3.5, então lá atrás, que era o Área da Tormenta, que tinha as castas, tinha como a Tormenta funcionava, mas nunca teve a origem. A origem foi sair bem recentemente, que nós tivemos mais informações sobre a Revolta dos Três. O que foi a Revolta dos Três? A Revolta dos Três saiu no Panteão, um outro suplemento, acho que para a Tormenta RPG agora, que explicava que a Tormenta nasceu depois que um dos antigos deuses, antes mesmo de quando o cenário existiu, esse deus já tinha caído, que era o Tilion, deus da criatividade, e ele encontrou uma dimensão completamente vazia, uma dimensão que não tinha vida, não tinha nada. Ele falou, vou criar alguma coisa aqui. Daí nisso, ele provavelmente foi falar, ou ela descobriu, a deusa Valkyria, a deusa da ambição, a deusa dos humanos, descobriu e falou, também vou colocar minha parte ali. E a gente também não sabe se foi conhecimento, se ele acabou descobrindo, contaram pra ele. O outro deus que participou dessa tríplice conspiração foi Kaliadranok, o deus dos dragões. Então, no caso, eles se juntaram para formar uma raça, um povo, que seria criativo, ambicioso e poderoso, que são os três deuses, né? Tyrion é o deus da criatividade, Valkyria é a deusa da ambição, e Kaliadranok é o deus dos dragões. No caso, eles criaram e deixaram lá fermentando por um tempo. Depois de um tempo, esse povo foi se criaram um panteão falso, criaram toda uma coisa em cima, e esse povo foi se desenvolvendo muito rápido, até que eles começaram a destruir conceitos. Começaram a destruir conceito de tempo, começaram a destruir conceito de morte, começaram a destruir o conceito de realidade e o conceito de individualismo. Tá? Esse povo, criado pelos três deuses, se tornaram os Lefeu, que já não tem mais morte, que não tem mais individualidade, tudo, Lefeu, tudo Por isso uma mente coletiva, né? Eles falam que tem uma mente coletiva na Tormenta. Exato. E que impregna em tudo que toca. Quando o deus da criatividade foi encontrar e foi se revelar para sua criação, ele viu que acabou se tornando e ficou louco, ficou biruta das ideias, e acabou dando com a língua com os dentes. Os outros deuses descobriram e teve uma batalha entre os deuses para que aquela criação, aquela raça fosse desfeita. Os deuses não destruíram os Lefeu, mas eles colocaram eles fora perto de Arkham, prenderam eles na dimensão que eles vivem e puniram os outros três deuses que participaram. Valkyria foi presa numa pedra, por isso que tem a aventura Libertação de Valkyria, que é para os aventureiros libertarem ela que estava presa numa pedra. Que é antiga, né? Antiga, da época essa eu lembro. Então, essa aventura aconteceu porque Valkyria ajudou a criar os Lefeu, e Calmir, para punir ela, prendeu ela na pedra. Tyrion perdeu a divindade e ficou maluco, virou um indigente pela zona de Valkyria, e Kaliadranok foi esquecido. Tanto que na época do início do cenário, não conhecia o deus Kaliadranok, conhecia apenas o terceiro, que era um deus aí, até que a gente descobriu que ele era o Kaliadranok. E daí, essa foi a questão da Tormenta. A Tormenta foi criada por três deuses, essa tríplice, que resolveu gerar alguma coisa, né? E aí, nessa época, tudo isso aconteceu, e essa é a origem da Tormenta que nós temos hoje. Tanto que muito isso está sendo explorado na stream que está acontecendo na época do lançamento desse vídeo, que é Fim dos Tempos, né? Tem o primeiro arco, que aborda muito a questão do deus esquecido Tyrion, e também outras questões da origem da Tormenta. Então,
provavelmente eles vão contar várias dessas histórias. Eu imagino que eles não terem contado. Eu não sei, pra mim, esse cenário tá sempre atrelado a gente ter um grande mistério ali sobre a Tormenta, apesar de a gente não explorar muito. Então, eles devem trazer talvez mais pra frente essas histórias, ou de fato quererem que a gente busque isso nos outros conteúdos, né? Então a gente não sabe se vai aparecer, se não vai, se vai ficar só essas pontas. Mas eu gosto bastante da quantidade de pontas que eles estão deixando com conteúdo já existente. Porque isso é muito legal, né? O meu lado nerd sempre gosta de pesquisar e de fuçar, e provavelmente vários desses conteúdos são conteúdos que eu vou consumir por estar consumindo essa série agora, né? Eu acho que essa série é uma ótima reintrodução pra quem participou do cenário e não tá vendo, e pra quem chegou há pouco tempo, né? A Tormenta tem uma notoriedade muito grande e, cara, 2 dos livros têm, tipo, mais de 400 páginas. É muito maçante. Então, às vezes, o pessoal não vai conseguir ler tudo, mas você tem uma ideia breve do cenário pra você poder jogar uma campanha, mestrar alguma coisa, é muito bom você ter esses vídeos. Eu adorei a ideia. Mas nem tudo são flores. Vamos para nossas avaliações então agora. Vamos. Vamos para um aviso rápido dos patrocinadores aqui. Então, tá no próprio vídeo, tá? Só importante vocês saberem disso que está acontecendo na data do lançamento, de gravação desse vídeo, né? Eu imagino que não vai demorar tanto para editar e para lançar, mas... Escute, aprendiz, e preste atenção. Uma coleção muito valiosa está prestes a ser lançada pelos escribas imperiais. Chama-se Coleção Arton e trará 2 tomos, Atlas de Arton e Ameaças de Arton. Então acesse o Templo dos Escribas em catarse.me/Arton e ajude esse projeto épico. Bom, então é isso, galera. Gustavo, quer falar um pouquinho sobre a coleção Arton aí? A coleção Arton, é um financiamento coletivo, não para lançar o livro em si, porque de acordo com a própria Jambô, os livros estão prontos, mas para colocar mais conteúdo, né? Em 2019 saiu o livro básico do Tormenta 20. Esse livro básico ele tem um capítulo de ameaças com algumas fichas de monstros e um capítulo explicando o mundo, mas não é tão abrangente, né? O Ameaças e o Atlas são suplementos que estão sendo muito avaliados pela comunidade, está guardando isso há bastante tempo, e que servem para 2 propósitos. O Ameaças tem criaturas, é um livro basicamente de várias criaturas e alguns conteúdos adicionais para jogadores. E o Atlas descendo no cenário mesmo, explicando cada reino em detalhe, com regente e tudo mais. Então são coisas que, principalmente quem gosta do lore, por causa do Atlas, e quem gosta do... Então, isso aí tem... Esse conteúdo aqui, né? Só para deixar claro. Porque... Só que com 20 anos de distância. Exato, né? Ó, não vai ser assim, né, gente? Então, arte, tipo, explica o mundo de cidades, o mundo dos povos, o mundo de tormentas, explica certinho no âmbito de descrição do cenário, para o herói, etc. Muito bacana. Humores e boatos, de cidade heróica. Muito bacana. Tem várias informações nesse manualzinho aqui, imagina que vai ser uma coisa assim, só que muito maior, óbvio. Então, a previsão tá sendo que os 2 juntos tenham 600 páginas. Então, assim, é bastante coisa, é bastante lore, é bastante ameaça. E dentro do cenário mesmo se passaram mais de 20 anos, né? O cenário da época, o 3D&T, se não me engano, era 1400, o TRPG é 1410 e o Tormenta 20 é 1420. Então tem muita coisa que aconteceu, muita mudança geográfica, muita mudança no próprio Panteão, né? O Calmi que a gente viu, alerta spoiler, não é mais... Não, spoiler foi falar no vídeo, mas não é mais o líder do Panteão, é outro deus o líder do Panteão. Então, muita coisa mudou e quem tá entrando no cenário é interessante pegar o Atlas e reconhecer. Tipo, que alguém for mestrar, que é o meu caso, eu vou usar isso pra mestrar horrores, ter ameaças pra poder ter conteúdo pra jogador e conteúdo pra monstro também. Tem 4 níveis, né? O digital, que é só os digitais, o básico, que vem os livros em capa dura, bonitinho, o luxo, que vem com a caixa, com outras coisinhas, marca-páginas, essas coisinhas, e uma estatuetinha de um personagem chamado Tarso, que é do Holy Avenger, que é a HQ que saiu em Tormenta, e tem a edição épica, que vai vir com uma estatueta da estátua de Valkyria e todos os outros conteúdos e mais algumas coisinhas que, se você quiser saber mais, no momento da publicação desse vídeo já vai ter saído o post do Movimento RPG que a gente fala mais sobre a coleção Arton. Então pode ver lá, vai ter lá em detalhes. Então é isso. Saudades da Avenger, nossa, muitas saudades. Eu vi uma edição de luxo esses dias na casa de um amigo e quase que eu roubei. Eu acho que se coubesse na minha bolsa não estaria mais lá. Pô, esse... Bora. Então, de praxe, quem é estreante faz a primeira avaliação. Gustavo, avaliando esse a gente fala teaser, mas não, esse é um episódio, né? Tanto a parte visual, quanto a parte de diálogo, ação, histórico foi apresentado, o que você esperava, baseado em tudo isso. É uma nota de 1 a 12, explicando sempre que o D12 é o mais inútil do RPG, então a gente deu uma utilidade para ele
que é a nota. Então, de 1 a 12 aí, qual a tua nota pra Segredos de Arthur Como Descubra a Torina? Cara, eu sou meio enviesado, mas é 12. Eu adoro o cenário, adoro a história, gosto de como tá sendo desenvolvido, gostei muito da produção, gostei muito da narração. O Troller, que é um dos membros do fandom que, cara, é uma pessoa assim fantástica. Tô gostando muito de ver ele participando. Então, cara, eu gostei muito, eu tô muito animado pros próximos vídeos, muito animado para o que vai vir no futuro. E, cara, 12, não tem muito o que falar. É foda, né? Quando a gente gosta do negócio, é difícil não dar 12, né? Aqui a gente chama isso de cadelinha, né? Cadelinha do mundo de Arton. É que nem eu fui quando a gente reagiu a primeira vez, eu tipo, socorro, é 12! Foi Mario, né? Foi Mario, né? Mario impossível, né? Se me perguntar qual que é a história do filme, eu ainda não sei porque eu ainda não fui ver, mas eu dei 12 pro trailer. Não tinha nada no trailer, só o Mario. É o suficiente. Exato, é o suficiente, né? Bom, muito bom. Bom, Karina, já que começou a falar aí, continue então, por favor, com a sua nota de 1 a 12 para o Segredo de Arthur. É complicado, né? Complicado, assim, eu tô tentando achar um defeito pra falar e não dá 12 faz muito tempo. Assim, ó, eu achei perfeito, eu brinquei com o Gustavo, mas é porque eu sou muito cadelinha de 3DT do Cenário de Tormenta. Eu sei que hoje a gente ele nem é mais pra 3DT exatamente, né, mas assim, eu sou da fase que eu comprava as revistas pra poder ter acesso às informações, e pra mim é extremamente nostálgico. E assim, é bem o que a gente falou, é perfeito pro público que não conhece ou conhece de muito tempo atrás e precisa saber que tem um monte de coisa que aconteceu nesses 20 e poucos anos aí. Então, pra mim, que parei lá em Holy Avenger e tô chegando de volta, eu achei muito perfeito. Eu gostei da maneira como eles escolheram, que é um narrador, e saber dessa história que o narrador é alguém do fandom, da comunidade, só tornou mais especial. E eles escolheram fazer de um jeito simples, sem inventar alguma firula desnecessária, por exemplo, ser uma super animação, não é, mas eles deixaram muito bonito o que aparece. Escolheram um estilo que parece um pergaminho, a voz é muito boa, a narração tá muito legal, os ganchos são perfeitos, me dá vontade de pausar a cada 5 segundos e pesquisar tudo que tá aparecendo na tela. Então eu achei muito bom, achei muito competente como primeiro episódio, queria que fosse maior, que tivesse mais coisa pra gente consumir, mas ele é semanal, então semana que vem vai estar aí. Acho que também essa jogada é perfeita, porque não é muito conteúdo, tu consegue já na semana seguinte ter o próximo episódio. Eu gostei de tudo que eu vi, e achei perfeito, assim, pra reintroduzir as coisas, e pra gente ficar com vontade de acompanhar a mesma série. Eu realmente espero que a gente reaja a série inteira. Estou torcendo por isso, espero que caiba no nosso cronograma, porque parece muito legal. Então, assim, pra mim também é 12. Show de bola, olha aí. Mas agora eu quero saber, né, assim, da pessoa mais crítica que a gente tem aqui nesse vídeo, o que o Douglas achou? Douglas, o que tu achou? Vamos lá. Então, tem muita gente que fala que a gente é comprado pela Jambô, porque a gente produz muito material da Jambô. E já vi várias vezes a galera falando isso. Brincando, né, claro. Mas a gente também critica quando acontece, né? O Gustavo fez uma resenha lá de Gano, né? Os comentários lá sobre o que aconteceu, né? Os problemas que tiveram. A gente tem que resenhar. E se gostou do negócio, não vamos mentir, que não gostamos. E se a gente não gostou, a gente vai dizer a verdade. A gente sempre deixou isso muito bem especificado, tanto para os colaboradores quanto para as editoras, quando mandam os livros, né? E esse é um conteúdo que não foi a Jambô que pediu pra gente fazer, eu falei que você tá de cadeira dos patrocinadores, mas a Jambô manda material pra gente, né? Eu tenho aqui uma pilha de livros pra provar isso, né? Tipo, coisas, super lançamentos que eles mandam pra gente, né? São os nossos parceiros desde o começo. A primeira live que a gente teve foi de 3DT, nosso campeonato de artes marciais, torneio de artes marciais, 3DT, de Dragon Ball, de Dragon Ball. A Jambô entrou como patrocinadora, pagou, deu um prêmio, né, pro primeiro e segundo colocado, pra galera do chat, foi muito legal. Foi a primeira que acreditou na gente, né. Então, assim, não foi eles que pediram pra gente fazer essa resenha, a gente que teve vontade de fazer e estamos fazendo. Logicamente, a gente pediu autorização, isso é diferente. Se você pedir autorização, pra não receber um strike e a gente perdeu nosso canal, né. Então, tivemos essa autorização. Isso, talvez eu esteja falando porque eu vou dar um 12, né, tendo uma nota máxima. Cara, eu gostei muito da narração. Achei muito bacana. Pô, a voz não me incomodou em nada, de verdade, assim, a dublagem, nada. O texto tá muito bem escrito, dá pra ler, dá pra a pessoa que não, né, que às vezes durante a edição, vai conseguir acompanhar da mesma forma, tá muito, às vezes a galera peca um pouco na fonte, não achei, ficou muito bacana.
As ilustrações estão sensacionais, cara. Pô, encaixou muito bem o estilo da ilustração. Não sei se foi o Dan que fez ou não, mas de qualquer forma ficou muito bacana. E eu daria um 12 pelo todo. Só que teve uma coisa que me incomodou. Descubra a tormenta. E não temos a tormenta. E temos, sei lá, de 6 minutos nós temos, sei lá, uns 2 de tormenta no máximo. Não explicou isso, que o Gustavo teve que fazer uma introdução no final pra falar um pouquinho mais. Douglas, mas pode ser um próximo episódio, vamos falar um pouquinho sobre tormenta, ou porque isso está sendo explorado em algum outro lugar, não importa. Eu acho que quando a gente se dispõe a falar sobre um assunto, a gente tem que falar aquele assunto do começo ao fim dele, no mínimo. Assim, tipo, Poderia ser Descubra Arton. Pode ser, poderia ser um pouco melhor. Né? O nome da série já é Segredo de Arton, mas tipo, sem especificar em tormenta. E daí eles começaram ali, eu falei, agora? É agora, né? Fizemos todo um away aqui, eles chegou lá e eles... o Gustavo falou, deixa eu explicar essa parte aqui. Não, vamos ver se eles não vão continuar falando. Não continuaram, foram pros deuses, foram pra cidades, foram pros reinos, assim. Isso não vou dizer que me desanimou, tá? Não vou continuar assistindo. Se nós conseguirmos, vamos fazer os próximos, com toda certeza. Mas isso vai tirar a nota máxima de mim, tá? Porque eu sou um cara chato, né, como sempre. Mas eu vou dar 10 de 12, porque eu acho que é uma das notas mais altas que eu já vi aqui. Não Tá ótimo. Alta, é uma das segunda mais altas aí. Porque realmente eu acho que a maior dor de todo mundo que eu escuto do cenário é falar que a tormenta não é tão explorada no RPG. Daí o Gustavo fez essa explicação, provavelmente veio de um livro, provavelmente veio de alguma streaming que eles fizeram. Só que é aquele negócio que eu falei, nós temos um cenário gigante, tormenta, são 25 anos, muita coisa escrita e tal, mas você não pode exigir do seu público, para entender o plot principal do seu sistema, leia todos os livros que existem. Porque o nome do RPG não é Arthur, é Tormenta. Então todo livro base deveria ter um capítulo sobre a tormenta. Porque, pô, isso é um diferencial do sistema. Mostre isso pra galera querer isso, usar isso. Eu acho... Goblin e tal. Tem todo o cenário de RPG. A tormenta é única. Entendeu? Mas eu acho que a ideia sempre foi, por causa do início, tá? Porque eles levaram muito tempo pra explicar. Eu acho que a ideia deles sempre foi que o cenário tivesse um mistério que não é explicado. E eu acho que isso, depois deles já terem explicado, eles mantiveram esse espírito. E aí eu não acho que isso tire nada da tua avaliação. Eu acho que tá certo, o nome se chama Conhecendo a Tormenta. E a gente tem Tormenta como título e ela já foi explicada. Então acho que eles poderiam ter explorado melhor isso. Talvez até explorem, mas ficou meio dúbio mesmo, assim. Mas, de fato, eu acho que isso ficou, assim, com os criadores, sabe? A Tormenta ser um mistério pra quem tá jogando e manter o mistério na maior parte dos conteúdos. Mas o problema é que eles já escreveram, né? Já existe. Então, daí, tu passar a fingir que não existe esse conteúdo também, complicado. Não, é que eu acho que é realmente a nota mais alta de qualquer forma, tá? Porque eu acho que a gente, com os dois 12 e um 10, eu acho que é provavelmente o conteúdo que a gente melhor avaliou no Reage. Sobre a Tormenta, cara, realmente, não tem nem como falar. O cenário sobre a Tormenta, a gente foi entender melhor a Tormenta uns anos pra cá. Mas hoje em dia, no livro base, tem uma descrição melhor, e tem a descrição do que acontece no Mar de Tormenta no livro base. Na primeira edição não tinha, agora no jogo do ano tem. Então, se você tem PDF do jogo do ano, tem o que acontece no Mar de Tormenta. Se você, mestre, quer ser tão carrasco assim, de levar o seu personagem, seu grupo no Mar de Tormenta, tem um capítulo lá, você sabe o que acontece lá. Dê boa sorte pra eles. Não fui eu que te falei isso. Fechou? É isso? Chave de ouro isso aqui, então, gente, é isso. Lembrando sempre, quero que vocês reajam a tal coisa, manda o link pra gente nos comentários, galera. A gente tá aceitando qualquer coisa aí, tá? Não porque a gente não tem pauta, porque agora nós temos no mínimo uma pauta semanal, né, Karina? Finalmente conseguimos! Aê! Mas também porque é legal você interagir com a gente e saber o que vocês querem mais. Gente, pode mandar comentário aqui xingando, tá? Mas xingando não, né? Essa é a palavra que eu erro, né? Criticando que a gente errou, tá? Mas nunca com xingamentos. Isso não é legal, beleza? É isso, a gente se vê então no próximo MRPG Reais. Falou. De livros de RPG no Brasil, fez uma cagada absurda há pouco tempo atrás, agora tá correndo atrás de prejuízo. No Brasil não, pessoal. Até que eu Fez uma cagada absurda, né? Não preciso dizer quem são, da Costa. E não para de fazer, uma atrás da outra, mas bem, desculpa.